RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você, começando mais um Cruzando as Conversas, o seu programa, a sua companhia de fim de noite aqui na RDC TV, de segunda a sábado, sempre com assuntos relevantes que interessam, é claro, aos gaúchos e às gaúchas e com a sua participação. Hoje a gente vai falar, como é dia do professor, né? Vamos falar especificamente da educação e também de um dos mestres da educação, de um dos ícones da educação aqui no Brasil, o professor e filósofo Paulo Freire, que é visto como uma referência na educação brasileira, principalmente pelo combate ao analfabetismo entre a população mais pobre. E o pedagogo, filósofo e educador também influenciou o movimento chamado de pedagogia crítica, que defende a habilidade dos estudantes de pensar criticamente sobre sua situação educacional. No entanto, esse conceito começou a ser questionado, bastante questionado, devido, sobretudo, aos resultados do desenvolvimento educacional aqui no nosso país, no Brasil. Mas até que ponto o método de Paulo Freire é responsável para que a educação no Brasil esteja abaixo da média? Para debater esse assunto, recebemos e agradecemos as presenças do doutor em administração, empresário e professor universitário Camilo Bórnia, também da mestra em educação e professora da educação básica Anne Patrícia de Mira, e também da doutora em educação, professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina e educadora popular Fernanda Paulo. E também a sua participação, é claro, é fundamental. Envie sua pergunta ou dúvida para o nosso Facebook, para o Facebook, no endereço Facebook/RDC TV Digital, que o seu comentário vai aparecer aí embaixo da tela durante o programa. Então eu quero agradecer a presença mais uma vez de vocês aqui, no nosso Cruzando as Conversas, e eu vou começar pelo meu lado. Diz que é primeiro as damas, mas hoje eu vou começar com os homens aqui, os convidados estão em desvantagem. Eu vou começar, então, pelo professor Camilo aqui. Professor, até que ponto, professor, o Paulo Freire tem esse peso da educação, da mudança de uma direção da educação no Brasil, e até que ponto é questionável essa forma de educação? Boa noite. Boa noite. Eu diria que o Paulo Freire, ele na verdade, ele não é responsável por si só, tá, do modelo educacional que a gente tem hoje. Sim. Mas ele é a cereja do bolo de um sistema educacional que foi moldado ainda lá no período varguista. Vamos lembrar que lá na época de Getúlio Vargas foi quando foi criado o Ministério da Educação, e lá que começou existir todo um modelo de coordenação central do sistema educacional brasileiro, claramente a serviço de um projeto nacional desenvolvimentista. Isto perdurou durante anos, isso foi construído ao longo de anos. Hoje a gente tem na educação brasileira um sistema educacional central, onde tem o Ministério da Educação literalmente dando as cartas sobre todo o sistema educacional em nível Brasil, coordenando as secretarias de educação, como se fosse possível, como se fosse razoável imaginar que um país das dimensões do Brasil, uma estrutura educacional central fizesse sentido. Isso, se a gente tomar aqui o Rio Grande do Sul, quando chegou lá a época de Brizola, isso foi intensificado. Aqui a gente passou a ter a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem um sistema educacional que está todo embaixo, né, dessa pirâmide aí, aqui SEDUC e Brasília, Ministério da Educação. Somado-se a isso, a gente entrou num processo aí, né, isso lá em 64, onde a gente teve o golpe militar, a Revolução, aí não vou nem entrar nesse tipo de discussão, é outra conversa, mas a esquerda brasileira, seguindo literalmente uma cartilha gramsciana, né, se deu conta que poderia fazer a revolução socialista por meio da tomada da cultura e da educação. E a esquerda se voltou para o meio da universidade, para o meio da escola, e acabou, de certa forma, né, impondo o seu modus operandi por este tempo afora. Acabou o período militar, veio a redemocratização e as universidades brasileiras continuaram devidamente trabalhando em cima do mesmo
né, da mesma ideia, do mesmo projeto. Principalmente as públicas, né? Principalmente as públicas, mas mesmo as privadas, o nosso sistema ele é tão centralizado, mas tão centralizado, que não tem nem como se criar, né, coisas diferentes nas instituições privadas. Hoje, para tu abrir qualquer instituição de ensino, tu precisa de um selo estatal, né, seja de Brasília, no caso do ensino superior, ou no caso, né, da SEDUC, na estadual, na educação básica, principalmente, no ensino médio e fundamental. Então, ainda assim, mesmo que a gente tenha um mercado privado, a gente tem um mercado fortemente regulado e determinado de forma central. Paulo Freire, ele foi um ideólogo, claro, ele tem toda a sua trajetória na educação, mas ele também, todo mundo sabia disso, ele dizia isso abertamente, ele era um cara com orientação marxista, né, muito claro. Ele foi um dos signatários lá da Carta de Fundação do PT. Então, de certa forma, ele foi aquele braço dentro do sistema educacional brasileiro, da esquerda brasileira, principalmente em cima do Partido dos Trabalhadores. E aí que vem, né, a grande controvérsia e vem essa briga atual, né, da atualidade, onde muita gente questiona Paulo Freire com muita ênfase, porque ele tinha um braço, né, ativista muito forte. Ele assumia claramente uma posição, ele foi secretário de Educação da Luísa Erundina quando ela assumiu lá na década de 80, né, o município de São Paulo, 85, 86. Né, e isso, de certa forma, meio que deixou claro, né, as impressões digitais, né, dessa vertente filosófica, partidária, né, dentro do sistema educacional brasileiro. O que se questiona hoje é que nós temos como patrão da educação brasileira, né, o senhor Paulo Freire. Isso foi em 2012 que ele foi instituído. Há muitas críticas em relação a isso, já que claramente foi uma vontade, né, da presidente Dilma Rousseff, claramente aí uma posição partidária. Existe uma crítica muito forte em cima do seu modelo e do que ele trouxe e de toda a visão que, de certa forma, orientou o MEC nos últimos anos. Hoje a gente tem, como a orientação de Paulo Freire era uma orientação marxista, por óbvio, é evidente que toda a bibliografia, né, que permeia o sistema educacional brasileiro tem um forte viés olhando para esse lado. Então, as crianças, por exemplo, aprendem história na escola. Existe uma interpretação sob a luz, né, marxista. A gente olha, por exemplo, né, a história da América Latina, a história do Brasil, ganha muita força a teoria da dependência. Aquela teoria que diz que, olha, os europeus aqui, né, acabaram fazendo um estrago terrível e que por causa deles a gente está nessa miséria. Enfim, existe uma sucessão de teses que foram montadas em cima dessa linha marxista. Isso sim, aí na sequência nós vamos poder falar, sim. Isso é um problema para o nosso sistema educacional, para nossas crianças e jovens. Certo, é aí que eu queria chegar. O professor Camilo realmente colocou essa questão desse viés de marxista, de esquerda, de Paulo Freire, mas até que ponto, aí citou o exemplo da questão do ensino de história, mas aí até que ponto, por exemplo, isso é complicado, é ruim, porque a gente tem outras disciplinas que não tem muito o que fazer, como, por exemplo, as exatas, matemática, português, né? Geografia. Até que ponto é benéfico e maléfico essa questão de Paulo Freire ter esse viés marxista de esquerda? Boa noite, professora. Boa noite. Pelo meu lado aqui. Obrigada. Uma questão que eu acredito que é bem pontual nesse momento, é se pensar esse questionamento que se faz, né, sobre Paulo Freire estar dentro da escola, da educação, principalmente das crianças e dos adolescentes, porque quando se pensa o ensino superior, por mais que haja algumas controvérsias, algumas polêmicas, eu acho que muito mais está centralizado ali na educação básica. E é de onde eu falo, como professora da educação básica, eu posso falar desse lugar, né, do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio. Quando se fala em Paulo Freire, e aí eu acredito que não seja só uma questão, ou esse viés marxista, ou se existe esse viés realmente dentro das escolas, e posso falar pela prática e também pela minha pesquisa, que foi toda em Paulo Freire no meu mestrado, existe muito mais uma conotação do humanismo que Paulo Freire levou para dentro da escola. É o professor ser capaz de olhar o aluno como um indivíduo, como um sujeito que está ali, e respeitá-lo como alguém, como um aprendente, que também tem o que ensinar. Então, muitas vezes se ouve algumas críticas a respeito
Mas mesmo na história, na geografia ou na língua portuguesa, que é o meu caso, trabalho com português e com espanhol, eu não vejo qual o problema, digamos assim, né? No que isso vai afetar os meus alunos de forma maléfica na sua formação, pensar de forma humana. Olhar para além do conteúdo. Eu continuo dando meu espanhol, continuo dando meu português, trabalhei com literatura, vejo os meus colegas que trabalham com história, com geografia, enfim, com outros conteúdos. Não deixamos de dar o conteúdo. Mas o meu aluno é um ser tão importante para mim que eu paro para olhar para esse aluno. Se ele tem alguma dificuldade, eu paro para olhar para essa dificuldade. Eu acho que é questão muito mais da amorosidade, da teoria da esperança, do pensar nesses quesitos que são os mais importantes na pedagogia freiriana. É um professor que está além, como dizem, da vocação. Não é só questão de ser vocacionado, ele é um profissional também. Nós nos formamos, nós estudamos muito para estar exercendo aquela função, com um comprometimento muito grande diante dos nossos alunos, das suas famílias, mas muito mais esse olhar humano sobre o nosso aluno. Eu posso dizer, nas nossas pesquisas que nós muitas vezes elaboramos, trabalhamos com o Freire, o que mais desponta é muito mais esse olhar. Trabalhar assim a criticidade do aluno, porque ele tem que conseguir ver os vários vieses, os vários lados de uma mesma situação. Seja um fato histórico, seja qualquer outra questão. Um texto, uma interpretação de texto, no caso do português, né, se trabalhar os vários vieses. E Paulo Freire tem essa digamos assim, esse chamamento, né, para o professor que é engajado numa educação libertadora, para pensar o aluno realmente uma formação crítica e humana. Pois bem, professora Anne. Professora Fernanda, antes, como a professora Anne coloca, antes de Paulo Freire, então, era uma educação mais voltada para o professor e menos para o aluno, então, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, um feliz dia dos professores e das professoras. Claro. Infelizmente, não tem tanta valorização dos governos, vamos ver se muda isso, a cada eleição é uma esperança que nos assistem e que vem lutando pela democracia, pelos direitos sociais, pela garantia aí da educação pública de qualidade que se busca, né? Bom, e boa noite, professor. É um prazer conhecê-lo, Cláudio também. A Anne a gente já se conhece. Bom, quero colocar alguns pontos assim para iniciar o diálogo meio que rápido, que Paulo Freire, ele infelizmente ainda não é um autor, como se diz aí, referência teórico-metodológica das nossas escolas. Quem dera se fosse. Ele é muito mal interpretado e muito mal utilizado, inclusive. Sobretudo porque ele, há pouco tempo ele foi considerado patrono da educação, mas sobretudo pelas suas lutas políticas e pedagógicas em prol da educação das classes trabalhadoras e de uma educação que faça sentido e dê um significado político dessa educação. Acho que aí está a grande diferença do Paulo Freire, educação e política. E a política que não é no sentido do partidário, mas a gente sabe que ele tem um partido, porque a gente tem um partido, não existe uma educação neutra, né? Ou sou a favor de algo ou sou contra outro, né? Antes de Paulo Freire, a gente teve vários pensadores brasileiros, inclusive Anísio Teixeira, né? Florestan Fernandes, com grande significado na história do Brasil. E que foram tão importantes quanto. O que muda em Paulo Freire é a metodologia que ele traz, que ele inicia lá com a alfabetização de jovens e adultos. Então, é uma metodologia que, por exemplo, ele vai trabalhar, quando tu falava ali, a história, geografia, matemática, ele vai trabalhar com todos esses componentes curriculares. O que muda é que ele vai partir da realidade, aquela história que ninguém educa ninguém, os homens se eduquem como eu. Sim, só que essa educação, ela parte da realidade do sujeito e é problematizada a partir dos conhecimentos historicamente construídos. Portanto, vou ensinar para o meu aluno escrever tijolo, mas de onde veio o tijolo? Quem produziu o tijolo? Quanto que custa, né, matemática? Como é que são construídas casas em tal cidade? Por que algumas casas não são construídas com tijolos e são com madeiras? Né? Como é que são os diferentes contextos do próprio Brasil? Então, é uma educação diferenciada porque ela vai trabalhar com um processo de problematização daquela realidade, mas não nega os conteúdos. Portanto, Paulo Freire não é bem utilizado ainda. Muitas vezes ele está presente nos projetos políticos pedagógicos por conta das suas frases de efeito. São frases bonitas, ele escreve algo que nos sensibiliza. Mas o que está lá mesmo, que é a radicalidade da pedagogia dele, é essa questão de fazer uma educação de formação conscientizadora e de libertadora no sentido de que o oprimido, que se tem um oprimido é porque tem um opressor.
E aí vem bem ao encontro. Sim, ele tem uma vertente marxista, inclusive as referências mais utilizadas por ele foi Gramsci, Marx, Lenin, mas ele também tem um viés existencialista cristão, ele também bebeu na fenomenologia dialética, ele escreve na Pedagogia da Esperança, né, que se reconhece um fenomenólogo dialético. Então, ele bebeu por várias correntes críticas, por conta também do que ele tinha para ler, quando ele se constituiu um educador. Então, ele tem todo um envolvimento com os esebianos, ele leu Álvaro Vieira Pinto. Então, primeiro ele leu outros autores para depois ir nos clássicos. Ele foi se constituindo com aquilo que a gente tinha aqui no Brasil. Na década de 50 e 60, muitos livros vinham do México, por exemplo. Então, a gente não tinha uma vasta literatura, ainda mais quem era mais pobre. E ele não veio de uma família, né, com bastante recurso financeiro. Ele também precisava ler o que se tinha aqui. Então, o que tinha antes dele? Nós tivemos pensadores que, inclusive, foram influenciados por uma corrente mais crítica, que é a Escola Nova. O Anísio Teixeira veio com toda a teoria da Escola Nova de John Dewey, que vai trabalhar a partir da experiência. O Freire, ele trabalha com a experiência, mas ele não vem dessa vertente da Escola Nova, embora também tenha aproximações. Ele vai trabalhar em educação numa perspectiva crítica no sentido de que não posso trabalhar as disciplinas separadas, e a matemática, ela precisa ter um sentido e um significado político. A que serve a matemática? Então, tu imagina que os nossos índices hoje, como tu colocaste, a gente recém está caminhando, assim como é a nossa democracia muito jovem. Nós recém estamos trabalhando, a nossa formação ainda docente, ela está nas caixinhas. Como é que a gente vai trabalhar se a própria formação docente ainda permanece trabalhando as disciplinas? Então, um professor e uma professora que trabalham na perspectiva da educação popular, que ele vai chamar educação popular no seu sentido de que pressupõe um projeto de sociedade imbricada, ou seja, não separa a economia da educação. A educação não pode trabalhar sozinha. A educação, ela tem que estar ligada com a área da saúde, com a área da educação, com a área da cultura. Eu não posso pensar um desenvolvimento de educação se eu não pensar um desenvolvimento econômico, um projeto de sociedade. E aí está aí a questão, muitas vezes, que Paulo Freire é criticado, porque ele tem um partido, sim, ele tem um partido, né? Ele é socialista cristão, que ele diz, né? Se reconhece socialista cristão porque ele é cristão, mas, por outro lado, ele pensa num projeto socialista de educação, de sociedade, e o currículo, por isso, ele é intencional. Ele não é algo neutro, né? E, nesse sentido, por exemplo, lá em São Paulo, quando tu coloca da experiência dele, de São Paulo, eu acho muito interessante, porque ele vai resgatar a escola cidadã. Então, uma escola que pensa tempos e espaços diferenciados. E por que muitas pessoas criticam? Ah, mas como que pode uma criança com 7 anos não aprendeu a ler? E avançou, que a gente chama avançou, mas senso comum, passou, né? A pessoa passou de ano. Como? Até 88, não tínhamos o direito à educação garantido. Foi em 88, com a nossa Constituição Federal, que o ensino fundamental se torna direito e dever do Estado. Pensando recente, agora com a emenda constitucional de 59, que a educação básica dos 4 aos 17 anos se torna direito, imagina! E se tornou direito, mas a gente não tem escolas de ensino médio para todo mundo. Então, essa perspectiva do Paulo Freire de pensar os tempos e espaços diferenciados, de pensar o ciclo, né? Então, às vezes, o meu aluno, ele só está na escola, muitas vezes ele só veio para a escola porque isso se tornou direito, portanto, se tornando direito, a gente tem outros programas suplementares que estão na LDB, né? Então, tem o direito à alimentação, então tem o direito à educação e ao acesso e à garantia de. Se não tivesse a garantia de eu vou à escola, vale transporte, se não tivesse merenda, livro didático, provavelmente essa criança não estaria na escola. Então, com a garantia disto, eu também não estou, quando eu garanto os meios de acesso, eu não estou garantindo que essa criança vai aprender no mesmo tempo que a outra criança. Então, essa também é uma crítica feita ao Freire que eu acho que é descontextualizada, porque não leva em consideração que aquela criança da vila, lá da periferia, ela está ali, mas ela tem um tempo diferenciado de uma outra criança que mora mais no centro. Sim. Ela nunca teve contato com um livro, ela mora numa casa que não tem banheiro,
sabe? Então, essas condições que a gente precisa, não que ela não tenha condições de aprender, ela tem, só que o tempo dela é diferenciado. Entendi. Mas veja bem, por favor. Veja bem, vamos lá. Quando a professora fala em projeto de sociedade, eu já começo a ter urticária, tá? Começo a ter urticária porque isso sai da premissa que a gente tem uma coordenação central. Tá? Se a gente tem uma coordenação central, a gente tem exatamente o oposto da liberdade, aquilo que tanto se fala e tanto aqueles que defendem Paulo Freire falam. Para mim, quando a gente tem coordenação central, a gente tem coerção. Coerção é ausência de liberdade, é exatamente o contrário. Então, o que eu vejo é que se fez todo um caldo, né, onde junta uma série de palavras bonitas, humanismo, liberdade, enfim, construção crítica, mas, na verdade, isso está a serviço de alguma coisa. Para mim, quando a gente está dizendo que a gente tem um projeto de sociedade, a gente está, de certa forma, querendo colocar todo mundo dentro de um mesmo eixo. Tá? A gente tem diferença, sim, entre o aluno da periferia e o aluno do grande centro, mas a gente tem um MEC que determina praticamente 90% das matrizes curriculares. Então, a gente tem exatamente a antítese. Se a gente quisesse liberdade, de fato, para aqueles que fazem uso da educação, a gente precisaria ter liberdade no sistema educacional como um todo, para que vários projetos pedagógicos pudessem ser colocados em práticas e pudessem, inclusive, concorrer entre eles, para que a gente pudesse adequar de acordo com os perfis, porque não há forma de imaginar que exista um processo pedagógico que seja comum para todos. Muitas vezes se discute, puxa vida, mas será que daqui a pouco não é educação militar, educação religiosa, educação não sei o quê? Eu costumo dizer, não, nenhum deles é certeza absoluta de nada, depende da criança. Eu cito sempre o meu caso familiar. Eu fui alguém que me dei muito bem no sistema educacional como ele é. Eu fiz minha escola, eu sempre fui um aluno excelente, fiz um vestibular, passei de primeira, fiz Universidade Federal, fiz mestrado, fiz doutorado, ok. O meu irmão, que vem depois de mim, ele terminou no ensino médio, nunca quis estudar. Ele era considerado um aluno marginal, entre aspas, às margens, né, do sistema educacional, porque o sistema educacional não foi feito para ele. Há como se pressupor que exista uma forma para colocar todo mundo, e não é uma incongruência falar desse sistema e falar que se quer a liberdade, né, das pessoas. Vamos lá, vamos entender agora o cunho marxista de Marx. De Paulo Freire. O que é um marxista na sua essência? Não é? Quando ele faz lá, quando ele escreve a pedagogia do oprimido, ele deixa bem claro que existe o oprimido e existe o opressor. Não é? E o marxista, ele é campeão em fazer isso. Ele divide a sociedade em duas sempre. E eu digo porque eu tive um pai, o meu nome, inclusive, é Camilo, em homenagem a Camilo Cienfuegos. Meu pai, ele foi um militante de esquerda durante muitos anos. Meu pai foi preso político e veio para o Uruguai, ele é de Montevidéu, veio para cá. Então, eu tive uma educação literalmente marxista. Meu pai era do movimento marxista-leninista no Uruguai, movimento 26 de março. Eu me lembro que eu tinha 12, 13 anos e eu perguntei para meu pai, pai, o que é capitalismo? E meu pai respondeu o seguinte, filho, é um sistema de explorados e exploradores. E esta é a lógica marxista. Então, quando eu parto para um sistema educacional onde eu parto desta premissa, eu estou, na verdade, criando uma série de jovens lá que estão sendo educados em cima de uma mentalidade que não vigorou, não deu certo em lugar nenhum da face da terra. Pelo contrário, trouxe miséria, trouxe destruição, trouxe morte. Tá? Vamos lá, Paulo Freire bebeu na fonte de Lenin, Joseph Stalin, Che Guevara. Che Guevara, sim. Tá? Ele idolatrava Che Guevara. Qual é a lógica, qual é o sentido que dá para entender na sua construção toda, a partir do momento que ele diz que isso é libertador, que isso é humanitário? Desculpa, conversa para boi dormir. Eu entendo a boa intenção das pessoas que o seguem, porque é muito bonito, mas na prática isto não tem dado resultado algum. Tanto é assim que a educação brasileira vai de mal a pior. Os indicadores todos, quando a gente diz assim, ó, poxa, é importante saber de onde vem o tijolo. Desculpa, quem tem que educar é a família. Se a gente terceirizar isso para um professor, a gente está correndo o risco de fazer com que exista um componente de ideologia naquele aprender que pode ser extremamente prejudicial para a criança. E é isso que a gente está fazendo.
Então, eu entendo o argumento, eu acho bonito até. Mas o que a gente tem produzido? A gente tem produzido uma sociedade com problemas, disfuncional, todos os indicadores educacionais são péssimos. Eu ensino matemática para alunos de graduação. Tem alunos que chegam muito bem e tem alunos que chegam muito mal. Sim, a gente vê que mesmo que a base foi ruim. A base foi ruim. Foi ruim. Tá? Por quê? Porque fica vendo qual é o importante tijolo, entendeu? Tá? Não só contar os tijolos ou fazer a regra de 3 ou fazer... Não, é verificar, será que era justo ele não ter acesso ao tijolo? O que isso tem a ver? Deixa ele construir o conhecimento de outra forma. Pura. Tá? A gente fica saindo pela tangente, indo em questões que não importam. Então, qual é o resultado disto? A gente tem efeitos contrários, né? Movimentos de reação que são tão nefastos quanto. Vamos pegar um exemplo aí que o pessoal tem criticado muito, o Escola Sem Partido. Eu sou um crítico do Escola Sem Partido. Eu não sou a favor do Escola Sem Partido, mas eu entendo o movimento do Escola Sem Partido. É uma reação que uma parte da sociedade teve por conta do uso ideológico da escola a favor de uma linha política. E a gente tem a questão também do crucifixo lá na sala de aula e tal, também da questão religiosa. A laicidade. Então, né? Mas eu tenho que chamar um intervalinho. Claro. Gostei do levantamento do professor Camilo. Depois do intervalo, a gente continua desenvolvendo esse assunto por aí e também saber por que a gente já teve um Brasil com escolas públicas melhores e hoje está tão deteriorado. Quero conversar com você e com meus convidados. Não sai daí um instante só, a gente já volta. Estamos de volta, então, com Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet, através da página da RDC TV e também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Não deixe de participar, seu comentário sai embaixo aqui na tela, isso participando ali pelo Facebook da RDC TV. Hoje, Dia do Professor, em homenagem ao Dia do Professor, estamos conversando sobre educação. Entre os assuntos está o Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro. E para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o professor doutor em administração, Camilo Bórnia, também da mestre em educação, professora da educação básica, Ana Patrícia de Mira, e também da doutora em educação, professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina e educadora popular, Fernanda Paulo. No bloco anterior, o professor Camilo comentava comigo, então, sobre a questão da escola sem partidos, quando eu interrompi para o intervalo. Só para terminar, então, professor, essa questão que é a favor ou contra da escola sem partido? Eu sou o contrário, apesar de entender as intenções. Eu acho que a escola sem partido, ele é uma solução estatal para um problema estatal. Eu fico imaginando, toda vez que pedem escola sem partido, eu fico imaginando uma prefeitura, uma SEDUC, criando mais um concurso público para contratar gente para fiscalizar, né, o cumprimento daquela série de normas, né, de indicativos, a questão da afixar o cartaz da sala de aula e tudo mais. E aí o outro lado da moeda considera como sendo, né, a lei da mordaça, que também, de certa forma, né, pode ser considerado assim. Eu acho que existe sim uma tentativa de cerceamento. Para mim o problema é outro. Para mim o problema não é nem a questão da ideologia em si nas escolas, para mim o problema é o controle estatal. A partir do momento que existe coordenação central, a partir do momento que tu nomeia uma série de burocratas para coordenar o sistema educacional, tu vai estar sujeito a entregar o sistema para um lado ou para o outro. Sim. Então, como funciona o sistema, não é o sistema em si, é como funciona. É um controle, ou seja, para um lado ou para o outro. Exatamente. Então, o que eu considero ideal? O meu sonho seria, na educação, acaba com o Ministério da Educação, acaba com a SEDUC, acaba com a coordenação central, acaba e deixa a liberdade plena vigorar. Eu não consigo acreditar que na SEDUC exista um conselho de pedagogos melhor do que muita escola que tem aí na ponta. Eu acho que tem que descentralizar. Eu não estou negando a atividade pedagógica, não. Eu estou dizendo que isso tem que estar lá na escola, até porque ela deve ser moldada de acordo com a realidade lá. Não tem como dar certo tu fazer alguma coisa de Porto Alegre, onde alguém de Porto Alegre tem que ver como é que é em Bento Gonçalves, como é que é em Santana do Livramento ou no Chuí. Agora imagina só transportar para Brasília, onde nós temos o Ministério da Educação. Fala sério, quem é que acredita nisto? Eu não acredito, eu não consigo acreditar. Por mais bem intencionada que se coloquem pessoas lá, é matematicamente impossível, porque não existe um sistema que consiga
satisfazer todas as pontas. Bom, mais ou menos não é isso que a gente está falando. Vamos acabar com os outros que vão Não, não é essa é a proposta do coiso. Tem. Eu acho que, eu não sei se eu posso agora Por favor. falar algumas questões que haviam sido colocadas antes, né, pelo Camilo no outro bloco, principalmente comparando nossa educação hoje, se nós olharmos para os índices, né, nas avaliações de grande escala, como o Enem, como o próprio PISA, agora o IDEB, saiu inclusive no Rio Grande do Sul, né, é vergonhoso para nós os resultados, mas em primeiro lugar nós temos que... Embora como tem algumas escolas que melhorou, me chamou a atenção no IDEB, foi, eu acho que não me engano, 2 Lajeados, que é uma cidadezinha minúscula que teve um indicador fantástico e tal. Parabéns lá para 2 Lajeados, como vê que não significa o tamanho da cidade. Agora, ao contrário da média geral de todo o Rio Grande do Sul. Mas provavelmente lá a escola localmente ela conseguiu se coordenar para fazer e bem. Mas aí que entram algumas questões que tu trouxeste de uma forma, assim, digamos, ardorosa, né, sobre a educação e sobre os nossos índices, e da ideologia, enfim. Uma das questões é que nós ainda trabalhamos de maneira bancária, que foi algo muito condenado por Freire, muito criticado, que é o ensino bancário. Os meus alunos, na verdade, são pensados, se a gente pensar o sistema, são pensados todos iguais. Abre a cabecinha, bota ali dentro o conteúdo, tá feito, né? O aluno não tem uma realidade, ele não tem uma construção histórica nem familiar, nem nada, né? Eu também critiquei isso. Sim, quando eu prego a liberdade plena, justamente para combater isso. É isso que é interessante na tua fala, porque Freire criticou muito isso, e na verdade está sendo muito freireano quando tu coloca essa questão. Só que dando uma resposta de coordenação central, o que é completamente ilógico. Mas ao mesmo tempo, se tu pensares assim, exatamente a educação é dividida e ela não está tão centralizada assim, porque algumas coisas não acontecem, embora o MEC mande ou o MEC diga, enfim, algumas construções, por exemplo, que deveriam ser muito mais com a participação popular, como a Base Nacional Comum Curricular, que isso não tem acontecido, que deveria acontecer, é uma proposta, ela deveria ser assim, ela não está sendo, porém há uma liberdade sim dentro das secretarias que, por exemplo, se divide. O ensino médio, ele é de responsabilidade do Estado. O ensino fundamental e educação básica e educação infantil, responsabilidade dos municípios. Mas, Ana, só porém, Ana, quando tu crias uma prova como o Enem, que é uma prova nacional, tu acaba criando um incentivo justamente para que isso não aconteça. Então, o próprio MEC, ele dá um tiro no pé quando faz isso. Ele acaba com uma prova nacional colocando todas as escolas do Brasil na mesma forma. Hoje as escolas estão focadas em fazer com que seus alunos consigam ir bem no Enem. Mas é por isso que eu estou dizendo que Paulo Freire ele não está na escola. Ao mesmo tempo que há uma crítica dizendo que Paulo Freire tem que ser expurgado do currículo, expurgado da educação, ele não está na educação. Porque se ele estivesse, nós estaríamos olhando com o nosso contexto, o nosso entorno, os nossos alunos, estaríamos trabalhando junto às famílias, porque é isso que Paulo Freire traz. E aí, quando eu falo de humanismo e humanização, não são só palavras bonitas. Eu tive um caso, eu trabalhei em escolas, assim, com alunos com vulnerabilidade, filhos de presidiários, enfim, com uma série de situações. Eu tive um caso de agressão dentro da escola 7º ano. Agrediu outro menino, o que tu vai fazer? É normal. Olha lá, Norma, o que faz? 3 dias em casa. Não, tu não vai fazer isso. Peraí, por que essa agressão? Do nada, principalmente porque não tinha um motivo, né? Eles não estavam brigando, foi algo muito repentino. O que a gente faz? Tira o aluno, dá uma conversada. Quando vai conversar, o aluno começou a chorar na minha frente, levantou a camiseta, estava todo espancado. Ele tinha sido espancado naquele dia. As aulas iniciam às 7h30 da manhã, ele já tinha sido espancado pela família. Alguém do pai, padrasto, ou pai, não lembro. Faz algum tempo. Eu vou simplesmente excluir esse aluno? O sistema me diz para fazer isso, porque tem as normas pedagógicas, penalidades, enfim. Eu não posso fazer isso. O que Freire me ensina? Amorosidade. Eu vou ter empatia por esse aluno, eu vou ser solidária com ele, ele não vai deixar de aprender, ele não vai deixar de ser cobrado, ele não deixou de fazer o tema, a tarefa na sala de aula. Ele não deixou nada disso. Mas eu tenho que olhar para esse aluno, porque ele está num contexto diferenciado. Mas isso já existia. Eu por exemplo, eu já fui. Agora tudo Paulo Freire. Eu fui pro SOI. Agora não tem mais o SOI, o Sistema de Orientação Educacional. Não, nas privadas ainda tem, né? Tá lá bem forte, bem lindo. Eu fui ia conversar com a tia do SOI. Eu já passei, aí tinha essa conversa e tal, mas já teve colegas que foram suspensos mesmo. Mas o que eu digo assim no Freire, porque é uma questão pedagógica isso. O meu aluno vai aprender melhor se eu tiver esse olhar. Se eu não tiver, eu não sou obrigada a ter. Não tem algo na lei que me diga, professor é obrigado a ter um olhar diferenciado sobre seus alunos. Isso não é. Isso é uma questão pedagógica. Sim, mas eu acho que exatamente. Mas eu acho que também passa eu acho que mais ou menos a gente está falando a mesma coisa. Porque isso também não passa pela questão do independente de governo, capitalista, socialista, comunista, do investimento. Agora eu falei da escola de 2 Lajeados lá, escola municipal. Eu vejo meu filho estuda numa escola municipal de São Leopoldo. A gente vê que as escolas municipais
ainda estão, digamos, aguentando um pouco mais do que as escolas estaduais, e aí a gente pode falar das universidades federais. Mas as escolas, porque ainda não chegou aquela crise, principalmente no interior do estado. Por exemplo, uma escola municipal do interior do estado ainda tem força, como uma cidade como São Leopoldo, uma qualidade melhor do que as próprias escolas municipais de Porto Alegre. Aí eu acho que a cidade vai aumentando, a verba do município vai diminuindo, né? E aí realmente as escolas vão se deteriorando. Então, independente da questão ideológica, também não falta uma questão de boa vontade dos governantes investir em educação, seja ela qual for que seja. E nós vamos entrar numa outra questão que aí sai de Paulo, não é, já que o tema era, né, pedagogia tudo bem. de Paulo Freire, a gente vai sair sim. A gente sai um pouco, né, dessa questão. Eu queria falar que porque antes já teve qualidade, a escola municipal, as escolas públicas eram referência. A gente tem um colégio Júlio de Castilhos aqui de Porto Alegre, onde meu pai se formou e tal, que fala, hoje em dia já não quer dizer mais. Mas aí nós vamos já entrar mudou. numa questão também que a Fernanda trouxe, muito pontual, do direito à educação, acesso à educação. Hoje a criança é obrigada a estar na escola a partir dos 4 anos até os 17. Isso foi ótimo. É um inchamento, de certa forma. E o Estado não está preparado para isso. Pois é. E tem aquela história também que não pode rodar nos ensinos fundamentais? Não, só primeiro e segundo ano. O primeiro e segundo ano, por quê? Porque com a reforma dos 9 anos na educação, no ensino fundamental, agora de primeiro a nono ano, na verdade, todo mundo achou que aumentou uma série. Não aumentou. Isso. Na verdade, ele veio para os 6 anos, ao invés dos 7 para os 6, o início do processo de alfabetização do aluno. Perfeito. Alfabetização e letramento, então, inicia ali pelos 6 anos. Isso é bem interessante, porque o aluno tem pelos planos, né, pelo projeto, 2 anos para ser alfabetizado. Não tem por quê. Exatamente. Ele entra com 6, ele não tem aquele né? Ele não está entrando com 7, ele está entrando com 6 no primeiro ano. Então ele tem, normal, ele teve um ano a mais, né? Na vida, digamos, para baixo, no início, para iniciar a alfabetização. Perfeito. Sendo que ele vem agora por obrigação, né? Foi o ano passado, né? De 2009 para cá. Não, dos 4 anos, foi 2000 do ano passado. A criança entra com 4 anos na educação infantil. Então, ela também já tem um contato, né, com letras, com alfabeto, então com uma série de processos que inicia a alfabetização. Ela vai ter esses 2 anos para ela ter realmente uma alfabetização que, digamos assim, seja de qualidade, seja realmente considerada alfabetização. Mas ela está em processo nesses 2 anos, né? Existe em Paulo Freire, então, como tu falavas, então, sem não tem, tanto que não, o que eu digo sempre no Paulo Freire, que ele não se tem como saber. E outras coisas que dizem assim, Paulo Freire na questão da alfabetização, a alfabetização dele, metodologia era para a educação de jovens e adultos. Não se usa Paulo Freire na educação das crianças, dos pequenininhos. Sexto, né, o primeiro e o segundo aninho não se trabalha. Se trabalha. Mas a crítica hoje... não é exatamente essa. A crítica assim, por ele ser o grande ideólogo e por ser um marxista, ele acabou, de certa forma, balizando uma série de políticas em nível nacional. Hoje, por exemplo, existe um setor específico no MEC, né, para chancelar o material didático que vão para as escolas. E claramente, né, o material aprovado ele tem um viés muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele passa pela consulta dos professores, tá? Ele não é simplesmente... Ele é passado pela... Como se os professores não tivessem formado dentro dessa mesma matiz ideológica. Olha aí, eu vou te dizer que não, senão nós não tínhamos tantos professores, né, com outras ideias. Inclusive, tem professores que defendem escola sem partido. Nós não teríamos, estaríamos todos, então, todos pensando igual, todo o magistério, todos os docentes com a mesma formação. É claro que existem... Claro que existe uma variabilidade, mas existe, sim, uma concentração em cima de um determinado viés. É só verificar, por exemplo, pega uma prova num vestibular, um grande vestibular, claramente algumas respostas têm um viés extremamente firme, sério. Né? Eu participei, por exemplo, numa escola privada lá dos meus enteados, eu participei de apresentações, feiras de ciências e coisas do tipo, onde, falando sobre ecologia, começa dizendo lá numa apresentação, né, que o capitalismo foi responsável, né, por destruir o mundo. E não foi. É evidente que não. O capitalismo humanizou o planeta Terra. Nossa, o capitalismo humanizou o planeta Terra. O capitalismo foi que... A Europa antes da Revolução Industrial era um bolsão de pobreza. A Europa hoje é o que é por causa do capitalismo. Os ganhos de produtividade trazidas pelo capitalismo foi o que permitiu com que 89% da humanidade hoje vivesse bem. Temos miséria? Óbvio que temos, mas antes a gente também tinha. Quando a gente remete e coloca a pecha do capitalismo sobre as mazelas humanas, desculpa,
Tá? Ao meu ver, são pessoas que não estão entendendo como é que funciona o processo econômico, tá? E desconhecem os indicadores sociais da humanidade. Se a gente pegar se a gente fizer, faço um desafio. Nós estamos em 2018. Se a gente tomar uma família no ano de 1918, há 100 anos atrás, no bairro, vamos pegar aqui Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a gente vai ver que uma família que morava no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, há 100 anos atrás, ela vive pior do que uma família pobre que mora na Restinga hoje. Ela tem água encanada, ela tem micro-ondas, ela tem energia elétrica, ela tem geladeira, ela vive muito melhor. Quem foi que fez isso? O capitalismo. Tá? E quando a gente nega isso, a gente simplesmente está botando as pessoas no escuro. E é isso que fazem com as crianças. Quando a gente fica dizendo na escola que o capitalismo é o responsável pelas mazelas da sociedade, a gente está dando um viés contrário. A gente está impedindo, inclusive, que as pessoas compreendam como é que funciona o nosso sistema para fazer com que elas se desenvolvam no único sistema que deu certo. É o sistema que fez vocês estudarem, é o sistema que fez tu estudar, é o sistema que proporcionou isso aqui, que proporcionou aquelas câmeras e a tecnologia. Foi o único sistema que deu certo na face da Terra. Quando a gente nega isto, a gente está simplesmente condenando as pessoas. Professor Fernando. Até que enfim! E eu não vou falar nunca. Pois então, primeiro eu vou começar com a questão da centralidade que tu colocaste, para voltar no Freire e no capitalismo, na centralidade do MEC, né? Como eu havia te colocado para a gente, né, a questão da Constituição Federal com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93-94 de 1996, o que a gente vai ter? É um regime de colaboração e autonomia dos estados e municípios do Distrito Federal para promover suas políticas de execução da educação infantil, no caso do município, como ela colocou, ensino fundamental, ensino médio, o estado, e a educação superior fica no âmbito federal, nacional. E com relação ao Paulo Freire, o que a gente tem? Primeiro, as políticas educacionais, que a gente está falando de educação, né? Elas são construídas a partir do envolvimento dessas esferas, né, governamentais e, entre aspas, com a participação dos cidadãos. Essa participação, entre aspas, dos cidadãos, ela é muito recente quando se refere à construção das políticas educacionais, porque ela foi se dar agora com a CONAI, com as conferências de educação. Até então, o povo não participava da elaboração das políticas educacionais. No máximo, assim, o que acontecia era quando o orçamento participativo, né, quando foi implementado o orçamento participativo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que a gente teve a participação das comunidades na construção das suas demandas, né, nas demandas das políticas educacionais e das políticas sociais. O que acontece com relação ao Paulo Freire e o que tem a ver com a participação e com a descentralização? Né, o Paulo Freire, por exemplo, ele vai trabalhar com o fundamento da participação e da democracia. Então, uma política pública que não é fundamentada, né, que não é construída a partir da participação dos sujeitos e que não se dá por via da democracia, ela vai ter os seus problemas, e os seus problemas de fato, a centralização. Então, uma educação que está centralizada em um lugar ou em uma pessoa, seja ela professora, ela é uma educação autoritária. Mas quando tu fala de políticas públicas, desculpa, quando tu remete a palavra, usa a palavra política pública, ele está por trás dela a ideia de uma centralização e do uso coercitivo do Estado. Eu vou falar do Estado. Então, o nosso Estado é um Estado capitalista burguês. Nosso Estado não é um Estado socialista. É um Estado capitalista burguês. O que a gente vive num regime dito democrático? E a nossa democracia... Se fosse capitalista na essência, a educação não estaria na mão do Estado. É um capitalismo em desenvolvimento nosso. Né? Então, assim, bom... Mas nesse aspecto ele é socialista, por isso? Nesse aspecto ele é socialista. Não, a gente está... Não, é a social-democracia. É a social-democracia. Veja bem, na Inglaterra... É socialista, não é capitalista, não é liberal. Não é socialista. É dividir as mazelas, o que tem de pobre é dividir a pobreza, não é dividir a riqueza. O socialismo vai dividir a riqueza. O que a gente tem? Olha só, a Inglaterra, por exemplo... A Inglaterra, sob a égide do neoliberalismo, viu que não deu certo, a partir de 2000 começou a retomar a social-democracia. Então, o que é a social-democracia? É o que está na nossa Constituição Federal.
nós temos aqui os direitos sociais básicos no artigo 5º e no artigo 6º, que vai falar da educação. Nós temos direitos sociais, que o salário mínimo, vamos rir, né? Que o salário mínimo deveria dar conta da comida, da alimentação, da educação, da saúde, bababá. Então, cria-se, né, as políticas educacionais de âmbito de Estado na época. Agora a gente já sabe que essas políticas, elas estava colocando a centralidade, né? Um governo neoliberal como o nosso, hoje, pode ver quem é que está executando a maioria das políticas educacionais aqui em Porto Alegre. Vamos falar em Porto Alegre da educação infantil. Não é o mercado ainda, mas é o quase mercado. São as ONGs. Aí tu vai me dizer que é da mesma qualidade uma ONG oferecer educação infantil para as crianças pobres, porque os filhos dos ricos, eles não vão para essa ONG. Os filhos dos ricos estão em outras escolas. Mas lá na comunidade, lá na Restinga, na Lomba do Pinheiro, quem executa a política da educação infantil são as ONGs, não são as escolas municipais. Então, já que é o dia do professor, vamos falar quem são os educadores que trabalham lá na execução da política da educação infantil. São professores que muitas vezes têm o diploma de professor, mas ele não é contratado como professor Porto Alegre, ele é contratado como técnico de desenvolvimento infantil. O mercado, é o mercado que se quer, né? É o mercado. Técnico de desenvolvimento infantil. Ele trabalha 44 horas semanais, deveria trabalhar 30 horas e recebe um pouco mais do que um salário mínimo. Quem é o diretor da escola? É o presidente da associação. Quem é que faz o trabalho? O presidente da associação não precisa ter, até há pouco tempo, uma graduação. Ou da ONG, né? O coordenador. Quem é que faz esse trabalho burocrático e pedagógico? A coordenadora pedagógica, ela responde pela coordenação pedagógica, ela responde pela orientação, pela supervisão e N coisas, que é a flexibilização do trabalho. Tu entende? Então, assim, quando tu fala da crítica, quando tu faz uma crítica dessa política executada pelo Estado, o que a gente está vivendo hoje, a nossa briga é exatamente o contrário. É que o Estado está sendo muito mais regulador e muito mais financiador do que executor. Ele não está executando, ele está delegando a política educacional e da assistência. Ele executa mal. Olha só, a educação infantil, eu vou te dar só um exemplo, tá? Eu estou falando da questão salarial. Tá? A gente poderia falar de outras questões pedagógicas, mas no salário, tá? Uma escola municipal, nem vou pegar o salário, uma escola municipal de Porto Alegre, ela tem uma infraestrutura, não sei se tu conhece as escolas de educação infantil, uma infraestrutura muito boa. Ela tem material pedagógico, ela tem professor, ela tem monitor, ela tem um plano de carreira interessante para o professor, mesmo que agora com Marquesan, atrasando e parcelando os salários dos nossos colegas. Tem um salário excelente em relação a outros. Em relação a outros municípios, ao Estado que ainda recebe os professores recebendo E os indicadores muito do mal. IDEB são péssimos. Só que não é, olha só, quando tu fala, agora eu vou pegar, quando tu fala que se avalia todo mundo de mesma forma, também acontece com a questão do IDEB, né? Vamos pensar assim, essas avaliações de larga escala. O Paulo Freire não seria a favor, que não é do tempo dele, de avaliação de larga escala. Porque a avaliação de larga escala, que é o que tu estava colocando, de fato, vai avaliar todo mundo como se todo mundo tivesse o mesmo tipo de educação, tivesse o mesmo tempo, os mesmos espaços. E não é assim. Né? Uma escola lá do interior é muito diferente de uma escola da Restinga. Vamos pensar só na questão que tu estava dizendo, que a educação, a questão do tijolo não deveria fazer parte do conteúdo da escola, né? Mas a violência, como ela colocou, faz parte. A gente não pode dizer assim, agora tu entrou aqui para dentro do portão, tu vai esquecer tudo que tu viveu dentro da tua casa. Não, ele vai trazer todos esses problemas sociais. Antes, essas crianças não estavam na escola. A questão é que a escola não mudou, mas o perfil de alunos mudou. Né? Hoje nós temos outros alunos. Então a gente não tem como avaliar, como tu colocaste, eu concordo contigo, uma escola, os alunos de ensino médio lá do Rafaela Reimião, da Lomba do Pinheiro, com os alunos aqui do centro, de uma escola central. Não que eles não tenham as mesmas condições, mas, inclusive, a biblioteca lá do Rafaela Reimião é muito ruim, com relação a uma escola estadual também de um lugar mais central. Então, assim, uma escola que não tem livros, não tem biblioteca, não pode ser avaliada da mesma forma que uma escola que tem mais equipamentos. Bom, o governo, aí tem essa questão que tu colocou. Sim, você está correto, né? Muitas vezes o governo, por exemplo, Sartori não investe em educação, falta papel higiênico dentro da escola. Pô, as pessoas fazem cocô, as pessoas fazem xixi, precisa de papel higiênico.
Às vezes não tem papel higiênico em casa, tu tá entendendo? E aí, quando se coloca para o mercado vai ver o lucro. O mercado vê o lucro. Ele não vai querer trabalhar com essas questões sociais. E vocês trabalham de graça? Não. Não Trabalhamos, somos voluntários. Aí é que tá. Agora eu vou colocar essa coisa para ti. Exatamente, para te dizer, assim, o Paulo Freire falava muito disso, inclusive na pedagogia do oprimido, da diferença da liderança voluntária e do militante, que são coisas diferentes, e do profissional da educação. O profissional da educação deve ser valorizado, deve ter um plano de carreira, ele é formado, ele tem que ter formação técnica, científica. Então, o que a gente acontece quando é em ONG? Não tem. Tu tá entendendo? Tem a mínima formação. Porque não interessa para o mercado pagar um mestre. Olha as universidades. Eu não fiz uma defesa de ONGs, tá? Eu faço uma defesa de mercado. De livre mercado. Tá? Livre mercado. E como é que ficariam as crianças? Então, agora eu quero te lançar uma pergunta. Peraí. Vamos lá. Falaste uma série de coisas, Lívia. Primeiro, falaste que o governo atual é neoliberal. É neoliberal. Tá. Se você me dá a definição de neoliberalismo, eu dou um prêmio para quem conseguir me dar essa definição. Citaste o caso da Inglaterra. A Inglaterra se deu conta que o modelo neoliberal fracassou e começou a retroceder. Tu sabia que a questão dos... E disseste outra coisa, disseste o seguinte, disseste que a questão é de dividir a riqueza. E aí que está, essa é a grande diferença entre socialistas e capitalistas. O socialista, ele sabe dividir a riqueza que ele não produziu. Aí que está. Para poder dividir, a gente precisa, e poder ter suficientemente para todo mundo, a gente precisa produzir. O Sartori não tem dinheiro para comprar papel higiênico, porque simplesmente a gente vive num estado que ele está absolutamente quebrado, que a gente não consegue produzir, e o estado ele tem a obrigação de distribuir aquilo que ele captura das pessoas, né, por meio dos impostos coercitivos. Aquele imposto ali que está beirando aí os 40%, tira da sociedade, e aí o governo dá um jeito de distribuir e não tem dinheiro para todo mundo. Tem plano de carreira. Se o Sartori não fizer nada, se ele não der 1 centavo de aumento para qualquer categoria, no ano que vem ainda há aumento salarial por conta dos planos e por conta do crescimento orgânico que tem da folha. Né? E parte dessa quebradeira que o Sartori, né, acabou pegando foi justamente governos de esquerda, né, que fizeram a bomba explodir, onde o coitado do gringo, ele acabou pegando um abacaxi que ele tinha, olha, vou ter que pagar a conta que eu vou ter que fazer. Ele tem que sacrificar algumas coisas. Eu não tenho dúvidas que o Sartori gostaria de pagar melhores professores, de ter condições, né, de fornecer condições para a escola, não tem dúvida disso. Mas por que ele não faz? Porque ele não tem vontade? Porque ele quer que a criança sofra? Não, é porque ele não tem dinheiro. E porque o governo não é uma usina criadora de dinheiro. O governo é apenas um tomador de dinheiro da sociedade e depois rateia para todo mundo. É isso que ele faz. E não tem. Chegou no teto. Acabou. Agora, de que forma se pode resolver esses problemas? Através de menos intervenção estatal. É o Estado mínimo para social e máximo capital. O governo, ele não é um bom agente gastador, né, de recursos. Ele não aloca bem os recursos. Quando ele aloca mal. E distribui pior ainda. E ele distribui pior ainda. Por que Brasília tem o maior PIB per capita? Para mim, a prova é inequívoca que a intervenção estatal é concentradora de riqueza. Por que a gente tem escolas excelentes públicas, escolas muito ruins? Por que a gente tem universidades federais, onde tem dinheiro, institutos federais que têm dinheiro, colégios militares que têm dinheiro, que têm uma educação boa, e a gente tem uma grande massa muito ruim? Mas um país que não valoriza o professor, tu acha? Mas valoriza o professor, acho que é... Vocês acham, sinceramente, que qualquer governante, qualquer matiz ideológica... Eu não vou dizer que o Tarso Genro não queira que o professor seja bem valorizado. Eu acho que, no fundo, ele quer mesmo, né? E teve um aumento salarial bem significativo. Da mesma forma que eu acho também que o Sartori, que o Eduardo Leite, que o Matheus Bandeira, tá, que todos esses, que o Antônio Brito lá no passado, que a Ieda Cruz, eles também queriam. A questão é que não se cria riqueza por decreto e por desejo, por vontade. Aí que está o X da questão. É prioridade. A professora Fernanda queria fazer uma pergunta. Camila, mas só calma que a gente tem que fazer um breakzinho e aí a gente volta. É um instante só para o último bloco do programa. Não sai daí. Olá, estamos de volta com Cruzando as Conversas ao vivo,
aqui pela RDC TV, pelo canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais, o Facebook e também pela página da RDC TV. Se você não conseguiu assistir o programa desde o início, não se preocupe, o programa fica lá na página do Facebook da RDC TV e também na página da RDC TV na internet. Hoje a gente está discutindo sobre educação, falando sobre educação, em homenagem ao Dia do Professor, Paulo Freire e outros assuntos. Aqui comigo conversando o doutor em administração e empresário, professor universitário Camilo Bórnia, também da mestra em educação e professora de educação básica Ana Patrícia de Mira e também da doutora em educação, professora da Universidade do Oeste Santa Catarina e educadora popular Fernanda Paulo. No bloco anterior, inclusive, a professora Fernanda ia fazer uma pergunta para o professor Camilo. Por favor. Depois eu quero ver também a voz da... Sim, eu estou aqui da professora esperando o momento. Tá bom. Pois então, professor Camilo, eu fiquei bem curiosa com a liberdade de mercado. Então, eu fiquei curiosa e gostaria de ouvir de ti, né? Como é que, com a liberdade de mercado, como que a gente dá conta de assegurar o direito à educação, garantir o direito e o acesso, né, da educação das classes populares que não têm como pagar? Eu vou responder a pergunta primeiro fazendo uma contraposição à tua premissa, que a educação é um direito. A educação é um direito, sim, no Brasil, porque constitucionalmente o é. Mas a educação, do ponto de vista estrito sensu, ele não é um direito. Ele não é um direito humano. Direito humano é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito a cada um tem individualmente buscar a felicidade. Esses são os chamados direitos negativos, que são aqueles direitos que não implicam de terceiros para contigo. São aqueles que tu tem intrinsecamente, que basta que os outros respeitem para que tu os assegure. O resto é um bem ou um serviço que tu adquire, inclusive educação. A gente não pode achar... O que é educação para ti? Educação é um serviço. Educação é um serviço que ele conceito de educação. Educação é um serviço que ele pode ser adquirido. Simples assim. Comprado. Evidente, da mesma forma que tu compra pão, da mesma forma que tu compra leite. E o da pobre, mesma forma, que não da tem mesma direito, forma, que não tem como comprar? Ele não estuda? Não, claro que não. Da mesma forma que ele compra pão, como é que ele compra pão? Ele é o Estado que fornece pão para ele ou é alguém que verificou a oportunidade de fornecer um serviço, fornecer um produto a um preço aceitável, competindo no mercado, que ele acabou tendo acesso a pão? Muitos pobres não têm acesso ao pão no Brasil. A maior parte tem acesso a pão. E não, mesmo que tu queiras, mesmo fazendo a contraposição da lógica que tu defendes de a gente fornecer, a gente sabe que não adianta. Por trás dessa tua pergunta, ela parte da premissa que ao fazer com que o Estado possa fornecer isto e resolva um problema que o mercado teoricamente não resolve, está resolvido o problema. Isso não é verdade. Tanto é que a educação hoje é um grande problema para as massas mais pobres, principalmente. São justamente nas escolas de periferia que nós temos os piores indicadores. Então, a gente está saindo da premissa, essa pergunta sai da premissa que o Estado fornecendo educação resolve o problema. Isso não é verdade. A educação é sofrível. Eu vou te fazer outra pergunta, então. Por mais que por trás da tua intenção esteja assim, bom, como o mais pobre não tem, então vamos dar. É que o Estado, ele não dá, o Estado não cria. O Estado, o que ele faz, o máximo que ele consegue fazer é tirar de pessoas, tirar de outras pessoas e daqui a pouco forçar a barra para dar para outros. É o máximo que ele faz. E quando ele faz isso, ele faz de forma extremamente ineficiente. Primeiro, porque ele tem um chamado custo de coordenação. O Estado é grande, ele precisa se coordenar. Então, para cada real que eu tomo da sociedade, eu não consigo jogar aquele R$1 lá para a ponta, inteiro. Uma grande parte fica no meio. A educação não pode ser mercadoria. Isso por si só. Não, mas isso que tu estás dizendo é uma utopia, não tem nenhum sentido lógico. Para Paulo Freire, sabe o que é utopia? Eu vou te dizer, porque mas tu vai criar. A gente tem que voltar a Paulo Freire. Para Paulo Freire, a utopia é o anúncio, é a denúncia daquilo que nos oprime, por exemplo, um número muito grande de jovens, né? Fernanda. Porque agora o ensino fundamental já é universalizado, de jovens que não têm acesso à educação. Então, a gente denunciar, né, a falta de escolas
para dar conta do direito à educação, ou denunciar o salário dos professores, que é miserável, a desvalorização dos professores, a denúncia. E o anúncio, como é que eu vou anunciar? Fernanda, como é que a gente se tu anuncia queres, possibilidades? Fernanda, se tu achas que é um direito e que deve ser fornecido de graça... Não é de graça, nós pagamos. De graça para as não pessoas. É de graça. De graça. Não, mas tu está fazendo com que... Tu está querendo escolher pessoas que paguem para outros. Isso para mim tem um nome, tá? Isso para mim tem um nome. Isso para mim se chama roubo. Eu pegar dinheiro das pessoas sem a concordância delas, para elas financiarem as outras, por mais nobres que sejam as intenções, tu tá, de certa forma, agindo coercitivamente para fazer com que tenha remanejo de alocação de recursos. Camilo. Se isso fosse, se fosse coerente isso, eu diria o seguinte, quem defende isso devia, então, educar de graça. Nós pagamos trabalha de graça, impostos, então. Camilo. Trabalha de graça. Nós pagamos impostos, os nossos impostos, uma percentual que não tem o que destinada à fazer, educação e à saúde. que não consegue bancar tudo. Vamos pegar uma escola top, tá? Uma escola pública top que vocês acham que é o modelo para todo mundo. Como muita gente... Os institutos federais. Institutos federais. Tá bom. Se a gente pegar o valor aluno do Instituto Federal e universalizar para o Brasil inteiro, a gente não tem mais orçamento nem para pagar professor, nem para pagar hospital, nem para fazer estrada, nem para cuidar de fronteira, nem para cuidar de justiça e de segurança. Porque é impossível. Por mais que vocês queiram, por mais que vocês achem bonito, por mais que achem, coitado, ele tem que ter educação de graça, não tem como. Não é de graça. Não, mas eu estou dizendo que não existe produção de riqueza capaz de sustentar este modelo. Ele é muito caro, é caríssimo. É só pegar quanto vale o aluno numa escola estadual e quanto vale no Instituto Federal. Se a gente universalizar, se a gente fizer aquilo que o Cristóvão Buarque costumava dizer, o Cristóvão Buarque, quando foi candidato à presidência, ele dizia assim, o meu projeto é transformar todas as escolas públicas como se fossem bancos do Brasil. E federalizar tudo. Hoje nós temos os institutos federais que, de certa forma, servem como modelo e que muita gente da área pública, da área estatal, vamos dizer assim, eu não gosto do termo público, o melhor é termo estatal, porque público, para mim, é o privado que atende, satisfaz os outros. Mas fazendo parênteses, se a gente simplesmente pegar e universalizar aquilo que a gente considera como top, que é o Instituto Federal, a gente simplesmente não tem orçamento. Por mais que digam que educação é um direito, que não pode existir restrição orçamentária para a educação, a gente vai ter basicamente três alternativas. A primeira alternativa é aumentar mais imposto. Não tem como. Existe uma coisa em economia chamada curva de Laffer, a gente já chegou no ponto, por mais que a gente aumente a tributação, a gente não consegue aumentar o montante arrecadado. Nós já chegamos no teto, não tem essa solução. A segunda alternativa é mais financiamento. Toda vez que tu pega mais dinheiro emprestado para financiar alguma coisa no presente, tu está comprometendo gerações futuras. Não há mais como tomar dinheiro emprestado. A terceira alternativa, imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro significa aumentar a base monetária, isso significa produzir inflação. Inflação é o imposto mais terrível, mais escabroso que tem sobre o mais pobre, principalmente, porque a inflação, ele é um efeito monetário, é um efeito que ele atinge nas pessoas em fases diferentes no eixo do tempo. O primeiro beneficiado pela produção de dinheiro é o Estado, que ele passa a ter um montante de dinheiro disponível para honrar as suas contas. Então, o governo, ele não sente inflação no primeiro momento. Depois vai indo para as cadeias. Os fornecedores do Estado são os segundos a receber o dinheiro. Eles já sentem um pouquinho de inflação. E quando chega lá na ponta, o dinheiro foi corroído. E isso significa fazer com que o pobre tenha menos direito, menos poder de compra para poder comprar pão, para comprar arroz, para comprar leite. Então, e vocês são moços, eu já vivi isso. Olha aqui, isso, e nada dava certo para resolver isso. Inflação, eu lembro muito bem. Meu pai recebia o salário dele, a gente corria pro supermercado, a gente tinha que encher o carrinho, porque se a gente ficasse, já tinha outro preço. Porque se a gente ficasse um dia sem comprar, a gente já comprava 2/3 do que comprava no dia anterior. Década de 90. Década de 80. Década de 80. Estava estourando, 89, 90. Eu lembro. Foi estourando, foi indo. Chegou a 50% ao mês a inflação. Uma das funções mais importantes no supermercado era o cara da maquininha. Então, quando a gente diz. E eu compreendo a intenção de vocês. Eu tenho certeza que ela é nobre. Mas quando a gente diz a educação é um direito e não pode existir restrição, a gente está condenando as pessoas a serem mais pobres. É exatamente o efeito contrário que vocês estão querendo. Professor, eu preciso retomar, porque senão eu não vou me sentir... Não, tudo bem. É o direito à resposta.
Bom, eu quero voltar de novo. Bom, se o Aí pobre não tem condições... Só se abraçando no Paulo Freire mesmo, a utopia do Paulo Freire. Se o pobre não tem... Utopia tem um anúncio e denúncia, né? Se o pobre não tem condições de pagar, então ele não vai ter educação. Tu imaginas... Qualquer coisa é assim na vida, tá? Vamos lembrar. Não, só que... Qualquer coisa. Nós discutimos, por exemplo, desde dos pioneiros da educação do Brasil, que a educação ela não pode ser privilégio, ela é um direito. E aí um direito humano no sentido mais alargado de educação. A oposição de privilégio não é direito, só um tá? Minuto, só um direito, minuto. privilégio... Então, assim, a educação não pode ser privilégio e não pode ser meritocracia. Então, só aqueles que têm dinheiro para comprar não pode ser mercadoria. A educação a gente não pode ver como mercadoria. A educação, ela é para além disso. Por exemplo, eu vou te dar vou tentar situar aqui. Então, quem quiser fazer doutorado, a gente tem que dar doutorado para todo mundo. Calma, é isso que eu vou chegar aí. Calma. Quando a gente diz as minorias, na verdade são as maiorias, né? Quando diz oprimido, opressor, a maioria é oprimido no sentido de que não é detentor, né, dos bens de produção, não tem dinheiro, não é rico, não é a burguesia, não é rico. Bom, tu imagina essa maioria não tendo dinheiro para pagar. Mas por que ele não tendo acesso, ele é dinheiro. Oprimido? Eu não estou entendendo isso. Calma. Se ele não tem o dinheiro para pagar a educação, tu imagina quantas pessoas não vão poder comprar a educação do modo como tu colocas, né? Quem não tem dinheiro não compra educação. Então, o povo não vai estudar, obviamente, não vai comprar educação. Como é que se fazia 100 anos atrás, quando não existia escola regular? Gente, qual era o número de analfabetos? E na década de 20, nós tínhamos mais de 50 pessoas analfabetas. As crianças não estudavam, não tinham direito à educação. E tu concordas que tinha pessoas que viviam bem sendo analfabetas? Claro que não! Como não? Da onde que viviam bem? Pelo amor de Deus. Tu vai me dizer que tu quer Tem gente que plantava, a um sistema de país vivia da sua planta e era analfabeto. Eu não estou defendendo o analfabetismo, eu estou defendendo... Mas é isso que vai acontecer se não tem dinheiro para pagar a educação. O que eu quero dizer é que sair da premissa que todo mundo deve seguir um modelo de educação formal dentro de uma lógica dirigista é o passaporte para a sua felicidade ou para o seu desenvolvimento, ele não é verdade. Humano. Tá? A educação não vai garantir grandes empregos, um salário. A gente já está vendo que não vai garantir um salário, mas é o desenvolvimento humano. O que garante não é educação, o que garante é a liberdade. Tá, liberdade de mercado que tu fala, que é diferente de libertação de Paulo Freire. Liberdade em todos os aspectos, não só liberdade de mercado. Liberdade de mercado é uma forma de liberdade. Que eu vou ter se eu não tenho dinheiro para passagem? Mas que liberdade que eu vou ter se eu não tenho dinheiro para comprar a minha educação? Isso não tem absolutamente nada a ver com liberdade. Não, com liberdade? A liberdade de ir e vir. Mas liberdade de vir tu tens. Tá, e se eu não tenho passagem para ir Agora, peraí. Se tu não tem dinheiro para comprar, sei lá, ou tal coisa, isso significa que tu não tens liberdade para... Não, tu é livre para trabalhar e para poder fazer acumulação. No capitalismo é isso. No capitalismo é isso. Agora, quando tu dizes que... Então quer dizer que a gente tem que garantir essa liberdade, significa então que eu vou ter que tomar dinheiro dele para dar para ti? Não é tomar dinheiro... Não, mas é isso que significa. Quando eu estou dizendo que eu tenho que garantir acesso a algum determinado produto ou serviço, eu estou dizendo sim que eu estou tomando de alguém e dando para outro. É isso que está por trás. Por mais oprimido, por mais pobre que seja a pessoa, por mais bem intencionado, eu não tô fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo que quando eu digo que eu vou dar alguma coisa para alguém porque ela tem direito a acesso àquilo, eu estou sim dizendo que eu vou tomar de alguém para dar para outro. É isso que eu estou dizendo. Se tu queres fazer com os teus impostos, então tu pode fazer livremente. Tu pode, inclusive, doar o dinheiro para uma escola daqui a pouco fazer caridade. É isso que eu quero dizer. Mas a educação não pode ser assistencialista. Mas o que são os impostos? Não, mas não. Com os impostos pode, com o dinheiro dele não. Qual é a diferença? Tu tá querendo dizer então que o fato de eu ter um governo que toma de forma coercitiva e depois dá para outro não é essencialismo, mas se eu simplesmente peço para ele, Cláudio, quem sabe tu doa daqui a pouco para essa instituição que ela vai bancar alunos carentes. Aí é essencialismo e não pode. Imagina quantas instituições vão ser criadas aí. Se isso não é para servir as pessoas que vivem do Estado, eu não sei o que é. Tá, meu amigo, então eu vou te fazer uma pergunta. Mais uma. Que eu, no fim, não te consegui fazer a pergunta, né, Camila? Eu fui falando e não consegui fazer a pergunta. Ainda temos 15 minutos. O Cláudio vai querer me chamar 200 vezes agora. 12 minutos para terminar. Viu? Que pena. Vou deixar eu sozinho aqui. Vou te fazer outra pergunta. Como o nosso tema aqui é Paulo Freire, né? E tu falavas aqui há pouco tempo da questão da centralidade das políticas no MEC, né?
Então, tu é contrário, tu acha que não precisa existir um MEC, e o Bolsonaro hoje falou sobre isso, que também acha que não precisa ter um MEC. Pô, se ele falou isso, eu aplaudo, porque Então, eu não assim- acredito nisso. Pra mim, vamos lá, pra mim, ele é um coletivista, tá? Ele não é um individualista como eu. Ele é um reacionário, um fascista. Não. Mas assim... Não acha aqui que eu sou 17. reacionário. Não. Menos mal. Mas não vou Mas votar também no não vai- 13 nem Não, a pau. Eu ia vou votar no 17 porque eu não tenho pra onde ir. Não tá? vote, Infelizmente. não vote no 17. Tá. Ainda mais... Porque eu não tenho pra onde ir, porque, na verdade... Mas, voltando 13, assim, à questão da educação pública estatal, eu concordo contigo que tem que botar o público estatal, porque o que se direciona agora as políticas voltadas para o público não estatal, tá? Que é essa questão das organizações sociais, né? Então, se faz grandes editais, se contrata as organizações sociais para que ela execute uma política pública sendo financiada com dinheiro público. Mas por tá? que se faz isso? Por que organizações não governamentais? Existe toda uma discussão do Estado, né? Da terceira via, então Porque é uma existe reorganização. preconceito com a iniciativa privada. Mas Tô é dando um a resposta quase aqui. mercado. Não, é um quase É mercado. Para encaminhar para o mercado. Tem um componente de discriminação com a iniciativa privada. Então, o que acontece? O Estado, na sua falência, acaba criando subterfúgios. Não, vamos aceitar a participação do privado, mas das ONGs. Porque, afinal de contas, a iniciativa privada visa o lucro e o lucro é feio. Tá? Isso está por trás, inclusive, do pensamento freiriano. Tá, Porque ele acha eu que quero o entrar no lucro... Freire. Ele acha que o lucro é uma coisa muito feia. Claro. Ele defende... Não ele é defende feio, a é teoria. injusto. Não, ele defende a teoria da mais-valia, onde se considera quando aquele spread que existe entre aquilo que tu valor cobra... jus e valor de... Exatamente. Aquilo foi subtraído de forma injusta, tá? Foi cooptado. E a teoria do valor subjetivo já jogou isso por água abaixo. Tá? A tese marxista, ela não tem o mínimo sentido científico, inclusive. E é isso Como que baliza. não? Olha só, é que eu fico impressionada para Agora poder... estou começando a ficar nervoso. Não, eu fico... 9 minutos. Agora... Eu quero também dar espaço para minha colega falar. Claro. Mas eu fico Cada momento, impressionada. eu crio um argumento, eles 9 minutos. Eu só vou finalizar aqui e vou te deixar, porque Joga. eu fico aqui impressionada, porque quando se trata da pauta da educação, né, de um modo geral, porque a educação não acontece só na escola, ela também acontece fora do espaço da escola. Não, principalmente, é na família. Mas Não assim, não só na Mas família, principalmente, né, na parece. cidade, Claro, enfim, claro. né, nos bares, quando a gente está, né, aqui, né, é um espaço de educação. Eu aprendo com esse programa horrores. Claro. Um espaço. Hoje mais uma então, vez. Né, então quando a gente traz assim o Paulo Freire como culpabilizando ele como a pessoa que é responsabilizando ele pelos problemas educacionais. Eu não disse isso, tá? Eu disse que era a cereja do bolo. É uma parte, né? Mas quando a gente traz ele, é porque a gente também não entendeu a obra dele. E é claro, ele tem sim um direcionamento político, ele tem esse viés socialista, ele vai falar, socialista cristão, né? Democrático, socialista democrático, ele vai falar da importância Socialista e democrático. É um pouco diferente, ele vai falar socialismo democrático, porque o socialismo Mas isso não que se existe. tem, ele vai trazer socialismo democrático. Mas Por onde quê? é que teve isso? Porque para Onde é que nós, teve socialismo a com gente democracia? precisa reinventar o socialismo. Pensa bem, olha só, se nós colocarmos o 17, nós não, porque eu não vou colocar, enfim, mas se ele for eleito, a nossa democracia, ela vai estar em jogo, em risco. E o 13 então, não? Não. Sério? Claro que não. E aí tu me diz, Paulo Freire... Deus. Como que não, por que vai estar em risco? Que a nossa luta e a nossa defesa é pela participação, pelo projeto Tu leste o plano de democrático. governo do Claro Haddad? que eu li. Quando fala em planejamento central, quando fala em estimular crédito, quando ele fala em fazer a economia girar pelo lado da demanda, ele está claramente jogando o país por um buraco sem fim. Eu não vou dizer que vai virar uma Venezuela, mas vai virar uma Argentina. Tá?
É uma leitura equivocada. Vai virar uma mas, Argentina assim, porque, nitidamente, ele não entendeu como é que se faz a roda da economia girar. A roda da economia se gira pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. Oferta e demanda. Tá? E não pela demanda. Estimular a demanda foi o que foi feito no governo Lula, foi feito no governo Dilma e deu no que deu. A gente não vai achar que a Dilma Rousseff, que o governo Temer, tá? E o próprio governo Dilma Rousseff foi buraco abaixo, porque sim, porque as forças no Congresso conspiraram contra. Não, eles simplesmente torraram o que a gente tinha de capacidade de investimento. Eles deram uma série de sinais errados para a economia que desorganizou a economia. Eles escolheram campeões nacionais, eles criaram políticas, né, de conteúdo nacional para a Petrobras, fez a Petrobras literalmente trabalhar a favor de políticas do Estado, do governo. Se jogou a taxa de juros para valores lá para baixo, criando um descasamento entre poupança e investimento, ao ponto da gente ter uma demanda muito grande por tomada de dinheiro, ao ponto de não ter lastro suficiente para ancorar aquela quantidade de dinheiro que o mercado estava demandando. Ora, quando chega um momento que o mercado ainda precisava de mais dinheiro e não tinha mais para tomar, ele acaba fazendo o quê? Cessando investimentos. Tá, e do ponto de vista social? Do ponto de vista das políticas sociais. Bolsa Família. Do ponto de vista... Bolsa Família, ProUni. Tu não consegue... ProUni. Tu não consegue resolver... Reúne. O ProUni, por exemplo, ou qualquer outra política, o próprio FIES, tá? Vamos pegar o caso do FIES. O que o FIES acabou gerando na prática? Ele aumentou o valor médio das mensalidades, porque jogou as instituições de ensino superior por um colchão de tranquilidade, assim, porque, afinal de contas, existia uma parte do valor da mensalidade garantido pelo governo, criou uma super demanda por ensino superior e não resolveu o problema principal nosso, que é a educação básica. A gente iludiu as pessoas dizendo que basta elas terem ensino superior para elas resolverem os seus problemas de vida. Não, mas a gente teve grandes avanços na educação básica. Por exemplo, nós tivemos todas as conferências que a gente nunca teve, conferências nacionais, o Plano Nacional de Educação, acompanhamento, monitoramento. Nós tivemos... O que isso impactou? Formação de professores. O que isso impactou nas crianças? A ampliação da rede federal, que trabalha com a educação básica, porque os institutos federais trabalham com a educação básica. Ensino médio é educação básica. Mas os institutos federais, tá, que são sim um centro de excelência, eles têm algumas prerrogativas. Primeiro, eles trabalham com valores de valor hora professor, acima do mercado. Eles já podem pegar os melhores profissionais, porque podem fazer um concurso e eles têm como oferecer condições para atrair os melhores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles também selecionam os melhores alunos. Ora, se eu tenho uma escola... sempre, na Restinga, por exemplo. Tá, se eu tenho uma escola... Que é melhor aluno. Mas mesmo assim, mesmo numa região pobre, eu tenho alunos que estão acima da média. Ora, se eu tenho à minha disposição alunos que eu posso pensar... Mas nós trabalhamos com cotas no Instituto Federal para alunos oriundos da escola Mas tudo bem, mas só que se tu tem uma mega estrutura, com uma concentração de recursos, com um professor muito acima da média... E que bom que é, professor, não, mas bem tudo bem, qualificado. mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tu extrapola o mesmo raciocínio do Instituto Federal para os demais, o sistema não se mantém. Como é que tu vai comparar o Instituto Federal, que tem um professor extremamente bem qualificado, muito bem remunerado, com um professor... Eu me lembro aquele concurso que foi feito pela Ida Cruzes, era o quê? Era R$1.000 o salário? Desculpa, com todos os respeitos professores que passaram naquele concurso. Quando tu faz um concurso onde o salário é R$1.000, tu não vai atrair o professor top de linha. O professor top de linha não vai sair da escola que ele dá aula. Eu vou tocar vai pegar o entrante, o cara que tá na primeira oportunidade. Tá? E tu vai jogar ele numa escola ainda que não tem absolutamente nada, onde ele não vai ter estímulo algum para se desenvolver. O Paulo Freire, nesse sentido, ele vai lutar, porque a gente tem uma que é Paulo Freire, né? Vai lutar como? Criando máquinas de dinheiro e dando aumento salarial para todo mundo? Claro que não. Ele vai mobilizar movimentos sociais populares, ele vai mobilizar no envolvimento da construção das políticas públicas para lutar pelo direito à educação, no sentido de que o direito à educação implica não só currículo significativo, implica a formação de professores de excelência no sentido da competência, implica na valorização do professor com um bom plano de carreira, que ele seja reconhecido e valorizado. Para pegar um megafone e pedir, precisamos mais recursos, tá? E o recurso não se cria da onde?
Existe recurso, só que ele é mal destinado. Mas o recurso existe. A educação leva uma fatia e o próprio sistema educacional come parte Mas desse a recurso. educação, veja bem, olha só, no Existe artigo uma 5º da nossa rubrica. Constituição Federal, um dos Os direitos sociais municípios da são educação 25% dos municípios, da verba do município é gasto para educação e gastam para educação, Gente, só que mal gasto. Gente, infelizmente o tempo está esgotado. Eu vou convidar vocês aqui. Quero dar uma... Vou pedir para a professora... Eu fui convidada para falar de pedagogia de Paulo Freire. Eu vou pedir para a professora Ellen dar uma E boa o noite. pessoal foi pro lado da economia. Tem Então, 1 minuto agora para falar, eu não deixo ninguém falar. então, agora é meu Pode- momento, pode meu se 1 minuto despedir. de Tem 1 minuto de celebridade. pode celebridade, Muito pode se bem. despedir. O que nós vamos fazer? Vamos agradecer as pessoas que assistiram até agora. Tivemos vários convidados, inclusive professores que iam assistir. E dizer que Paulo Freire é isso, ele defendia o diálogo, né? Eu acho que nós vimos aqui um grande ato freiriano, que por mais que não se queira dizer, Diálogo, claro. é o diálogo, porque assim a gente constrói uma sociedade, sim, talvez mais igualitária, quando a gente pensa os prós e os contras, vê todos os lados. Paulo Freire defendia isso. E isso é humanização, isso é civilidade, é isso que nós também defendemos enquanto estudantes, professores, estudantes de Paulo Freire, e que nós defendemos isso na escola. É quando nós fazemos isso com os nossos alunos, colocamos todos a pensarem, a refletirem, a verem os vários lados e dialogarem para se pensar uma solução. Professora Anne, muito obrigado pela participação. Professora Fernanda, professor Camilo, convidar mais vezes aqui. Todo mundo aqui. E a você de casa, tenho certeza que apreciou bastante. Uma ótima noite para você. Nós voltamos amanhã, 10h30, 22h30, aqui na RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Uma ótima noite para você e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.